O Criador me passou os poderes dele antes de morrer. Aí, na mesma hora, fui diagnosticado com câncer de estômago em estágio terminal. Para sobreviver, transformei o pomar da minha família numa espécie de mundo em miniatura, acelerando o processo de evolução da vida. A ideia era criar uma civilização capaz de curar o câncer. Toda vez que a civilização não evoluía do jeito que eu queria, eu desfazia tudo e começava do zero. Aí construí um lago artificial raso nas 100 hectares do pomar, simulando um oceano com a proporção certa de água salgada. Nesse oceano central, joguei uma tonelada de esporos recombinados e acelerei a divisão celular em 10 mil vezes. Ou seja, cada dia na vida real equivalia a 10 mil anos dentro da maquete. Mesmo assim, só no quinto dia, 50 mil anos depois, essas células unicelulares começaram a evoluir para os primeiros organismos planctônicos. O oceano central ficou visivelmente turvo, então travei logo um bloqueio genético para limitar o tamanho dos organismos. Afinal, meu pomar é pequenininho, não dava para deixar esses bichos crescerem demais. Na tarde do sexto dia, depois de 5 dias de evolução unicelular, o equivalente ao Paleozoico, surgiram os primeiros seres multicelulares na água. Em questão de minutos, como um documentário em Fast Forward, essas espécies planctônicas nasciam, morriam e geravam a próxima geração em segundos. Mas quando o sol se pôs, exatamente como eu esperava, o mundo da maquete enfrentou sua primeira extinção em massa. As 12 horas de noite significavam 5 mil anos sem luz solar. Plantas aquáticas murcharam e afundaram. Sob a escuridão, nada restou. O ambiente era pequeno demais. Segundo Darwin, uma população muito pequena não consegue evoluir uma nova espécie adaptada. Mas aí me lembrei que meu oceano era cheio de esporos de insetos extremamente resistentes, e fiquei curioso para ver o que ia acontecer. Meia hora depois do luar aparecer, uma cor azul suave surgiu na superfície do oceano, entre os restos das plantas. Era uma plantinha azul do tamanho de uma formiga, com formato delicado de folha. Surpreendentemente, sem a luz direta do sol, essa planta redirecionou a fotossíntese para a lua, com sua luz quase inexistente, e conseguiu sobreviver. Admirado com isso, batizei essa planta de grama prata azul. Depois de sobreviver à primeira extinção em massa, ela começou a evoluir rapidamente, geração após geração, em poucos segundos. Seleção natural a 1000. A grama prata azul se adaptou ferozmente ao ambiente noturno. Desenvolveu bordas angulares e discos planos, como folhas de nenúfar, se espalhando pela superfície do mar para captar o máximo de luar. Mais uma hora se passou. Ela já havia passado por dezenas de milhares de gerações e começou a se ramificar em diferentes variações. Chegou a se dividir em 2 espécies. Uma continuou absorvendo luz lunar, melhorando a eficiência da fotossíntese. A outra, surpreendentemente, virou carnívora, caçando outras gramas prata azul. Elas usavam a luz lunar absorvida para emitir uma bioluminescência suave, atraindo outras gramas prata azul para perto, e então as engoliam. Vendo isso, não resistia a admirar a força e a beleza da vida. Sobrevivência do mais forte. Depois de atravessar a primeira grande extinção, essa única planta aquática remanescente desenvolveu sozinha uma civilização diversificada no oceano noturno. Tive uma ideia. E se eu registrasse as eras da maquete, como faz o calendário geológico da Terra? Peguei um caderno preto e comecei a documentar a evolução desse mundo. Na Terra, o Cambriano foi a grande explosão da vida, a era que originou dinossauros, humanos e todos os animais. Mas aqui, a explosão da vida veio acompanhada de 5 mil anos de escuridão. Por isso, batizei essa era de Obscuriano. Animado, abri a primeira página do caderno preto, a criação, e escrevi: Obscuriano, o mundo se transformou. O sol se pôs, a lua subiu, e o mundo mergulhou em 5 mil anos de escuridão. 99% dos seres marinhos foram extintos. Apenas a grama prata azul sobreviveu, absorvendo a luz lunar. Ela se tornou a única espécie viva, e a dominadora desta era. Observando o lago que virou um oceano de vida, fiquei na expectativa. Pela evolução da Terra, as plantas marinhas aparecem primeiro, depois vêm os animais marinhos. O que os meus esporos de inseto iriam criar? Passei a noite toda acordado esperando. Quando o 7º dia finalmente chegou, o oceano não começou a evoluir animais como eu esperava. Em vez disso, veio outra extinção em massa aterrorizante. Com o nascer do sol, as diversas gramas prata azul que floresceram na madrugada murcharam rapidamente. Acostumadas à fraca luz lunar, elas não aguentaram a luz solar intensa. Afundaram como se estivessem sendo queimadas. Em instantes, a grama prata azul entrou em extinção em massa. Era o fim de uma vida, a troca de espécies. Nas longas eras evolutivas, medidas em bilhões de anos, inúmeras espécies nascem e morrem. Uma épica história planetária. A evolução dos esporos me deixou profundamente impressionado. À tarde, um novo azul começou a surgir entre as plantas mortas. Uma grama prata azul em formato de estrela de 5 pontas. Ela sofreu uma mutação e escapou dessa extinção em massa. Ela renasceu das cinzas sob o sol forte. Para se adaptar à luz solar intensa, continuou evoluindo geração após geração. Em poucos minutos, essa grama prata azul morreu e renasceu incontáveis vezes. Aos poucos, foi escurecendo o azul até formar um campo de algas marinhas em forma de estrela de 5 pontas, com um tom azul escuro misterioso. Extinção em massa é fim, mas também é chance para espécies menores subirem. Sem nenhum concorrente no oceano, essa grama prata azul começou a se multiplicar rapidamente.
Observando tudo isso de cima, fiquei emocionado e a batizei de grama violeta solar. Abri a segunda página do caderno preto e registrei: Luminiano. O mundo se transformou novamente. A lua se pôs, o sol nasceu, e 5.000 anos de sol escaldante dominaram o céu. A grama prata-azul, que sobreviveu ao obscuriano, entrou em extinção em massa. Entre ela, a grama violeta solar, antes considerada fraca, emergiu e se tornou a protagonista desta era. Depois de sobreviver ao sol do dia, a noite do 7º dia chegou. A grama violeta solar continuou tranquila no oceano, já adaptada aos 5.000 anos de alternância entre sol e lua. Ao mesmo tempo, com a fotossíntese intensa das plantas aquáticas se multiplicando, o nível de oxigênio na água subiu muito. As condições para surgir animais marinhos estavam prontas. Logo, os organismos unicelulares do oceano da maquete começaram a evoluir. Os primeiros a aparecer foram besouros pretos com carapaça, parecidos com espécies marinhas antigas do Paleozoico terrestre. Os animais marinhos finalmente entraram em cena. Quando vi os animais aparecerem, sorri aliviado pela primeira vez. Exausto depois de um dia e uma noite sem dormir, fui pro quarto e apaguei na hora. Quando acordei, já era o 8º dia da criação da maquete de esporos. Percebi que alguns animais marinhos já não estavam satisfeitos com a competição acirrada no oceano e começaram a evoluir dedos e escamas, virando anfíbios que viviam na costa árida. Rapidamente registrei no caderno, logo depois do Luminiano, essa terceira era. A batizei de Neovida. Neovida, explosão de animais de todos os tipos. Os primeiros animais marinhos surgiram, era de abundância e diversidade. Os invertebrados dominaram os mares com suas carapaças por um tempo, mas logo os vertebrados nasceram e os derrubaram com sua agilidade superior. Os vertebrados se tornaram os dominadores da Neovida, saíram do mar e iriam controlar uma era muito longa. Terminei de escrever e fechei o caderno preto em silêncio. Na Terra, as eras são Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, no meu mundo, Obscuriano, Luminiano, Neovida. Meus esporos estavam prestes a evoluir espécies terrestres, mas para surgir seres inteligentes. Quem sabe quantas eras ainda faltavam? Aí tive uma ideia maluca. E se eu cortasse o dedo e pingasse uma gota de sangue lá dentro? Se algumas espécies do oceano absorvessem meu DNA, será que elas conseguiriam evoluir rapidamente para algo próximo de um ser humano inteligente?